Olá, meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor e hoje nós vamos falar sobre calma, tranquilidade, sobre acolhimento, através dessa ideia. Às vezes, silenciar é abraçar a si mesmo. Então, que cansaço emocional é esse, que desgaste, que barulheira é essa que a gente está precisando silenciar? E quando isso acontece, que acolhimento podemos nos oferecer? Um abraço a si mesmo. É sobre isso que a gente precisa falar hoje. Posso só te pedir uma gentileza antes? Se você puder se inscrever no canal e, por gentileza, curtir o vídeo. Silenciar é abraçar a si mesmo, mas que história é essa? Como é abraçar a si mesmo, né? E através do silêncio, então? Pois é. Estamos partindo da ideia de que as coisas estão muito barulhentas, ou seja, tem muitas coisas a serem resolvidas, tem muito movimento, muitos acontecimentos e mais do que isso, tem emoções falando alto demais. Nós não queremos calar nada disso. Aliás, a gente precisa ouvir melhor as emoções e entender melhor as coisas que estão acontecendo. E quando a gente está no meio desse turbilhão, fica muito difícil, porque nós não conseguimos prender a atenção com detalhe, com delicadeza, para um montão de coisas. A gente precisa olhar com calma para cada uma delas. E aí é a hora da gente silenciar. E a ideia de abraçar a si mesmo é porque então finalmente acolheremos o que precisa ser acolhido. Você irá poder acolher toda essa história que tem sido vivenciada, todos os sentimentos que têm sido sentidos, tudo que tem acontecido e movimentado seu coração, a sua vida, o seu dia a dia. Então, quando a gente fala silenciar, parte num princípio da gente parar um pouco com tudo. Estacionar do jeito que está, não como ideia de ficar parado, mas ideia de não engrandecer, não criar novas camadas, novos movimentos para o que já está barulhento demais. Não é hora da gente resolver coisas, tomar grandes decisões ou pensar ainda mais sobre coisas que já estão muito impensáveis nesse momento. Acolher é dar um tempo, um espaço de descanso mental a si, que muitas vezes passa por uma decisão psicológica. Não é tanto, às vezes, a escolha do dia, embora parar um pouquinho, ter momentos de relaxamento ajuda, mas é uma paz que se oferece, que você oferece a si mesmo psicologicamente, ou seja, eu vou me dar um tempo para pensar no que está acontecendo. Porque senão a demanda não para de aparecer. Eu resolvo um problema agora, daqui 5 minutos já tem outro, o que aconteceu antes nem foi totalmente resolvido, eu preciso voltar. E aí a gente está o tempo todo criando 1000 soluções, tentando movimentar 1000 coisas e os problemas só vão aparecendo. Abraçar a si mesmo é disponibilizar a si a ideia, oferecer a si a possibilidade de você se tranquilizar para pensar e sentir o que é preciso. Para de resolver tantas coisas no meio desse turbilhão. Eu sei que algumas coisas precisam ser resolvidas agora, mas a minha sugestão maior é: permita que a pressão da resolução imediata possa ser mais descansada e que você possa pensar em tudo com calma e que isso sirva como um abraço. Pense num abraço e pense assim: como eu posso abraçar a mim mesmo nesse sentido? E você entenderá aonde você pode tirar um pouquinho a força, colocar menos intensidade, aonde você pode colocar mais intensidade, ao ponto de ser confortável e generoso consigo mesmo. A ideia prática por trás de tudo isso é escutar, acolher e acalmar o que sente. Porque é muito básico a gente entender que quando as emoções estão aparecendo, elas querem nos construir ajuste. Elas querem que você olhe para algumas coisas e possa ajustar no seu dia a dia e então, ao ponto daquela dor passar, aquela ansiedade diminuir, aquele medo ir embora. Se nós não estamos ouvindo seus recados e construindo uma construção, uma atuação de vida onde essas demandas emocionais são ouvidas, tudo só vai aumentando, daqui a pouco 24 horas não é nada suficiente para o tanto de coisas que estão falando, aparecendo, criando e não sendo resolvidas. Então, quando a gente fala escutar, acolher e acalmar, é uma sequência mesmo. Escutar. O que eu estou sentindo e por que eu estou sentindo isso? Às vezes, ainda sem intenção nenhuma de resolver. Só escuta. Só se percebe. Esse é o abraço. Só se acolha. Só deixe que a sua fala tenha espaço de escuta. Então, escuta. Escutou? Isso junto vem o acolher. Porque você está abrindo os braços para que essas demandas emocionais possam aparecer.
E acolher é começar a pensar com carinho, ainda que possa ainda não ter uma solução. Pensar com carinho, posso oferecer isso, aquilo, posso mudar esse ponto, mudar esse? Será que posso? Ah, não posso, mas esse dá. E ir pensando sobre isso. E acalmar, uma consequência dessa sequência. A partir do momento que a gente fala, abre os braços para o que dói, as coisas se acalmam. E mais do que isso, você pode contar com a ajuda das pessoas que você gosta para isso. Abrir a elas, comentar com elas, pedir sugestões, se perceber acolhido afetivamente, escutar, acolher e acalmar. E aí sim, as coisas começam a ganhar um desenho de ordem. E aqui, o princípio de todo esse movimento. Não é hora de decisão, é hora de autocuidado. Claro que decisão também é um autocuidado, né? Se cuidar é uma decisão, mas eu quero dizer, não é hora de você tomar a decisão definitiva sobre tudo que você está vivendo e tudo que você está tendo que pensar. É hora de você se cuidar. Então, para que as próprias soluções que você acha para a sua vida, os caminhos, as direções possam ser saudáveis e não se tornem problemas maiores ou repetidos no futuro, é importante que você esteja bem na hora de criar esse movimento, na hora de fazer essa curva. Por isso que o autocuidado precisa vir antes de uma decisão, porque você precisa estar bem. Nem sempre dá para estar 100% bem antes de uma decisão. Eu sei, até porque se há uma decisão a ser tomada, é porque provavelmente há alguma tensão, alguma questão em aberto que precisa ser olhada. Eu entendo. Mas você precisa minimamente estar tranquilo, mais em paz, mais pleno com o seu dia a dia, para que aí sim as decisões possam ser frutíferas. Senão, corre o risco de você decidir coisas através da angústia que está sentindo. Isso naturalmente distorce a sua capacidade de entender o que é melhor para você. Então, vamos organizando o básico. Olha, eu preciso resolver isso para ter um pouquinho mais de paz. Resolve isso. Olha, eu preciso olhar para isso para ter um pouquinho mais de tranquilidade. Conversa com isso. Ah, eu preciso falar mais com as pessoas que gostam de mim para que eu possa ser mais entendido. Converse. Abra esse caminho. A questão é, não faça uma junção como uma massinha de um problema a outro. E daqui a pouco a gente juntou, é uma bola de massinha desse tamanho com um monte de cor que não dá mais para separar de novo. Fica tudo misturado e grande demais. Não, vamos separar cada coisa em seu espaço, olhar com racionalidade para cada uma delas e entendendo quais as possibilidades de conserto de uma a outra, desta a esta. E aí a gente vai compreendendo com organização como que a vida entra num trilho que vai embora, livre, tranquilo e em frente. Claro que abraçar a si mesmo não para por esse vídeo, não para apenas por essas sugestões. Eu quero só criar o princípio, a primeira fagulha de entendermos e habitarmos o espaço, a atmosfera do que é acalmar, silenciar e abraçar a si. Essa pode ser a sua primeira provocação, mas olha, vou te dar uma dica. Você tem em você toda a capacidade de entender os próximos movimentos, desde que esses princípios possam ser respeitados. Eu estou respeitando meu tempo, a minha dor, a minha felicidade, o meu respiro, o meu descanso. E a partir disso, qualquer coisa que apareça, independentemente de qual é a sua história, o seu contexto, você vai entendendo o que é melhor fazer. Perfeição? Nunca. É impossível. Não acertamos sempre e nem completamente. Mas vamos tendenciando a criar caminhos e decisões mais saudáveis para si. E como eu disse antes, sempre começa pelo autocuidado e pelo espaço. A consideração de você é um ser humano, tem um coração, tem suas emoções e precisa de espaço e consideração para ajustar as coisas. Então, se dê esse espaço e essa consideração. Muito obrigado por confiar nas minhas palavras até aqui. Eu convido você mais uma vez a se inscrever no canal e a curtir o vídeo. Pode comentar aqui, me fala a sua história, o que você sentiu. Fala a sua reflexão sobre tudo isso. Será um prazer ler e receber a sua ideia, o seu compartilhamento entre nós. E como sempre, eu desejo que você seja muito feliz. E estamos no caminho certo. Um super beijo.